nós vivemos assim dias, né, de dias atípicos mesmo, né? Essa semana, hoje era para o Alessandro pregar, graças a Deus já sarou, já passou o período de quarentena dele, né? Era para ele estar pregando hoje à noite, e essa semana também nós tínhamos culto ontem lá na Gleba Liberdade, e aí a Larissa e o Felipe foi lá para realizar o culto. E essa semana eu procurava um, procurava outro, foi desafiador, né? Mas graças a Deus, que Deus tem nos sustentado, que Deus nos tem dado a vitória. Amado, eu quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia no último capítulo do livro de Jó, tá? No último capítulo do livro de Jó, Jó capítulo 14, a partir do verso de número 10, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor nesta noite, né? Os irmãos que já estiveram trabalhando hoje pela manhã, tem hora, é privilégio, né? Poder vir agora na igreja de manhã e à noite, né? Mas também tem que ter paciência com o pregador, né? Porque ouve a mesma palavra de manhã, ouve à noite, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Ele sempre renova, né, no nosso coração a palavra. Eu fiquei assim maravilhado, né? Esse final de semana teve aí a conferência chamada conferência denominada pela associação chamada Firmes e Constante, né? Foi um tema que demos como sugestão, e aí a gente pôde ouvir vários pastores, mesmo que ministrando rapidamente, mas cada um, amado, de uma maneira diferente, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, né? Ela é viva, a palavra do Senhor é viva, e a gente pode experimentar isso ouvindo o mesmo texto, o mesmo tema, e assuntos que a gente fala, uai, eu nunca parei para pensar dessa maneira, né? Eu nunca parei para enxergar o que essa pessoa está enxergando aí agora, porque a palavra de Deus é viva, né? E isso conforta o pregador, né? Que a palavra se renova, né? Então, Jó capítulo 10, Jó capítulo 42, a partir do verso de número 10. O irmão que estava projetando aí a letra, pode colocar, eu vou ler junto com todos, né? Que aí a gente pode ler de uma maneira quase que, né, uníssona, né? Diz assim a palavra do Senhor: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Verso de número 11. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu essa palavra aí é nova, né? Quesita, moeda de prata e um anel de ouro. Pode continuar. Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 de jumentos. Também lhes nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a sua primeira filha de Gemima ou Iemina, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuque. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó, né? O Juninho escolheu uma delas, né? E seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. Vamos lá? Eu falei até aqui, versículo 17. 16. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos,
viu os filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. 17. Então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Agora eu quero olhar na minha Bíblia. Foi com base nesse texto da minha Bíblia que o Senhor me deu o tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite. Verso de número 10, tá? Aqui na sua Bíblia, não sei como está essa palavra, mas eu quero ler novamente em uma outra versão, verso de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Eu quero meditar com os irmãos hoje à noite sobre Deus muda a nossa sorte. Deus muda a nossa sorte. Eu e você precisamos crer que Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, mudar a nossa realidade, mudar a nossa situação. Não importa qual seja a situação que você possa estar vivendo agora. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. E quando nós pensamos, amado, que Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, nós não estamos falando de uma possibilidade. Nós não estamos falando de algo que Deus nunca fez. Nós não estamos falando de algo que Deus nunca realizou. Mas nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós podemos tomar posse dessa certeza, dessa convicção de que Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, porque Ele já deu a maior e a mais importante prova de que Ele é poderoso para mudar qualquer realidade humana. Várias realidades da nossa vida, elas são mudadas de maneira fácil muitas vezes, que não exige muito trabalho, que não exige muito esforço, e que muitas vezes você mesmo ou mesma dá conta de mudar. Não precisa depender de Deus, de alguém, mas você mesmo pode mudar várias coisas na sua vida. Mas há coisas que só Deus pode fazer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos, capítulo 5, verso de número 8, eu gosto muito dessa palavra, e aí nesse texto da palavra, a Bíblia diz que Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, amado, antes mesmo de eu me interessar por Deus, Deus já se interessava por você. Deus já se interessava por mim, pela nossa vida. Por isso o salmista, ele diz, antes de eu ser, quando eu não era nenhum tecido ainda, sem forma, no ventre da minha mãe, Deus já cuidava de mim e os meus dias já estavam todos contados na mão do Senhor. Antes de nós pensarmos, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala, mas Deus, Ele dá prova do seu próprio amor para conosco. Muitas vezes, amado, nós ainda ousamos duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus, mas Deus, Ele sempre cuidou de você. Deus sempre cuidou da sua vida. Deus sempre cuidou mais do que você pode cuidar do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua casa. Deus, Ele já deu prova do seu amor para conosco. Como que Ele deu prova?
O apóstolo Paulo fala, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda vivendo na nossa impiedade, na nossa maldade, vivendo ainda da nossa maneira ímpia, que não agradava a Deus, mas Deus já preparava, já cuidava, já zelava, já protegia, já guardava você, antes mesmo de você saber quem é Deus, Deus já sabia quem era você. Paulo diz ainda, né, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Paulo escreve também aos Colossenses, lá no capítulo 2, verso de número 12 ao verso de número 15, o apóstolo Paulo fala, mas agora nós fomos sepultados em Cristo. Quer dizer, sepultou, amado, acabou aquela velha vida, acabou a vida antiga, acabou, morreu, não existe mais. Mas muitas vezes nós queremos ressuscitar, duvidando do amor de Deus, duvidando do cuidado de Deus, duvidando porque alguém fez macumba, porque alguém colocou meu nome não sei na onde. As pessoas ainda ficam estremecidas quando ouve coisa dessa natureza. Mas a Bíblia fala que agora Deus dá prova do seu amor para conosco. O Espírito Santo foi trabalhando comigo. Eu sempre lembro, amado, quando eu falo da minha conversão, quantos não, quanta porta na cara, a afinada avó Inácia, ela levou, porque ela queria falar do amor de Deus, mas a gente não compreendia e desprezava aquela mulher e maltratava aquela mulher. Mas eu sabia que agora eu sei que quando Deus mandava aquela minha vozinha lá na minha casa para falar do amor de Deus, era Deus cuidando de mim. Era Deus falando, eu te amo, eu morri na cruz por causa do seu pecado. Como você duvida que eu sou capaz de cuidar de você? Quantas pessoas, amado, hoje, com medo de vir na igreja, porque, né? Mas ela não tem medo de ir em outro lugar, ela não tem medo de passear, não tem medo de viajar, mas medo por alguma coisa que ela poderia estar aqui recebendo refrigério. Eu sei, amado, é uma luta, é uma tentação para cada um de nós, né? A gente hoje, para evitar aglomeração, a gente está fazendo culto de manhã e culto à noite. Eu sei por aí afora, né, que muitas pessoas preferem vir no culto à noite. Porque à noite, pastor, tem mais gente, o louvor é diferente, não sei o quê. Eu sei, amado, porque nós sentimos falta, a nossa alma sente falta, a nossa alma, ela fica angustiada, né? Quando você, meu Deus, hoje é segunda, ontem eu poderia ir à igreja, mas fiquei com medo, mas me ocupei com tanta coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que agora que nós compreendemos o amor de Deus, que nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tudo que pesava antes contra a minha vida foi sepultado. Foi sepultado, Deus sepultou tudo, meu pecado, minhas dívidas, minhas pendências. Deus sepultou aquele velho Manuel, aquele velho João, aquela velha Maria foi sepultada quando lá na cruz, quando você ali aceitou a Jesus e quando você foi batizado, então agora você nasce para uma nova história, uma vida comprometida com o Senhor. E se o Senhor cuidava de você antes, como não cuidará agora? Quando você não ligava para Deus e Deus ligava para você, mas você não atendia.
agora que você confessou a Jesus Cristo, ainda muito mais, o Pai se agrada por você, se agrada do seu louvor, se agrada do seu esforço que você faz, correndo risco, mas você não para, mas você não desiste, mas você persiste, porque sabemos que quem poderá, né, nos livrar, né, dessa pandemia, desse tudo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que nós fomos sepultados. E aí a Bíblia diz que nós não somente fomos sepultados, mas a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados. Nós já fomos ressuscitados. Então a esperança de vida eterna não é uma possibilidade. A esperança de vida eterna é uma realidade. É uma realidade, porque não depende de mim, pela graça sois salvo. Graças a Deus por isso. Não vem da obra para que ninguém se glorie, porque diante de Deus somos todos iguais. E a Bíblia diz aqui, sepultado e ressuscitado com Ele pela fé que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Pela fé, eu tenho certeza que eu já fui sepultado, todo o meu pecado, toda a minha pendência, toda a minha dívida, toda a minha culpa já foi sepultado. Deus já sepultou, Deus já lançou no mar do esquecimento. Por que você fica lembrando? Ah, no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo. Por que você fica lembrando? Apaga da memória, peça ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, apaga da minha memória essa preocupação com o meu passado, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu já fui sepultado, Deus já sepultou, Deus já enterrou, já jogou terra lá, e agora você vai lá e fica escavando novamente aquilo que Deus já enterrou. Você é nova criatura. Você é nova criatura. E a Bíblia diz aqui que nós fomos sepultados e com Ele fomos ressuscitados pela fé que nós professamos em Jesus e pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, isso tornou-se realidade. Paulo, ele lembra também aos Colossenses, estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos vivificou. Ele nos trouxe vida novamente. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que Ele nos vivificou. Ele nos vivificou. A Bíblia diz que também Ele perdoou todas as nossas ofensas. A Bíblia diz que Ele apagou as nossas dívidas. De que maneira? A Bíblia está falando que nossos pecados já foram perdoados. De que maneira? A Bíblia diz que nós já fomos perdoados, as nossas ofensas já foram perdoadas, que a nossa dívida, a nossa transgressão, o nosso pecado, ele já foi pago, porque Jesus cravou toda a desgraça. Jesus cravou, foi cravada na cruz com aqueles pregos, quando cravavam aquela mão de Jesus na cruz do Calvário, era cravado na cruz o meu e o seu pecado, para que agora em Cristo eu viva para todo sempre, e ninguém pode me separar do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não preciso ficar com medo, não preciso temer. A Bíblia diz que Ele apagou, cravou na cruz, foi cravado ali na cruz todo o nosso pecado. E a Bíblia também diz, olha o que a Bíblia diz, amado, no verso de número 15, a Bíblia diz que Ele despojou e triunfou sobre todos os principados e potestades. Não somente Ele apagou, perdoou, lavou a cada um de nós dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que Ele despojou e triunfou
sobre todos os principados e potestades. Sabe por quê? Satanás e seus demônios não têm poder sobre a sua vida, porque tudo está debaixo dos pés de Cristo. Pode fazer o que quiser. A Bíblia diz que ele despojou. Essa ideia, amado, de despojar, é uma ideia lá do Velho Testamento. Eu quero que você entenda o que é despojar. Despojar era quando dois exércitos saíam para guerrear. Então o exército vencedor, ele despojava o inimigo. O que é despojar? Tirar tudo do inimigo. Tirava a sua espada, seu escudo. Tirava a sua riqueza. Tirava muitas vezes até a sua própria roupa, para expô-lo de maneira pública, de maneira clara, de maneira evidente, a sua vergonha. E a Bíblia está falando que quando Jesus, ele venceu na cruz do Calvário, ele despojou a Satanás e seus demônios, dizendo: contra esse você não tem autoridade, contra esse você não pode fazer nada, porque o sangue de Jesus foi derramado por você. Despojou, humilhou, venceu, está totalmente dominado, está totalmente vencido, não está mais ou menos vencido. Eu fico muito preocupado, amado, porque parece uma frase linda, mas não é crente, não é frase de crente, não é frase que você pode usar por aí, sabendo que o diabo, ele não se convence da sua derrota. Mas cuidado quando você fica por aí muito tempo espalhando: ah, pastor, o diabo está se levantando contra a sua vida, contra a minha vida. Ah, que o diabo, amado, repreenda isso em nome de Jesus. Satanás e seus demônios estão debaixo dos pés de Cristo. Está dominado. A Bíblia diz que Jesus o despojou, tirou dele todo o poder, tirou dele toda a autoridade, tirou dele, dizendo: olha, Satanás e seus demônios, contra esse homem, contra essa mulher, que é meu servo, que é minha serva, você não pode fazer nada. Quando Satanás, ele vem para provar, para tentar, melhor dizendo, Jó, a Bíblia disse para Deus, autorizou, deu liberdade ao diabo, mas estabeleceu o limite. O diabo só pode ir contra a sua vida até ao limite. Daqui para frente você não passa. Daqui para frente você não vai, porque Jesus tem autoridade sobre todo principado e toda potestade. Jesus, a Bíblia diz que ele despojou. Ele não somente despojou, mas a Bíblia diz que ele triunfou, ele venceu. O inimigo está vencido, o inimigo está derrotado, para que eu e você tenha vida e tenha com abundância. Ele está derrotado. A Bíblia diz potestade, principado. Não importa, amado, principado aí dá a ideia, no plural, de vários príncipes, né? Vários demônios, potestade, a autoridade maior. Não importa qual é o grau de autoridade lá no inferno, aquilo lá só fica lá no inferno e só pode perturbar a vida daquele que não tem Jesus, porque o sangue de Jesus me guarda. Nós não somos guardados por sangue de galinha, nós não somos guardados por sangue de bode, nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, amado, quando eu olho que Deus pode mudar a nossa sorte, é porque Deus já deu prova
de que por mais complicada e difícil que possa ser a minha vida, mas em Cristo, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da luta, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Por que ficar com medo? Deus, Ele muda a nossa sorte. Interessante, amado, mas para que Deus continue mudando a sua sorte, eu vou mostrar para você agora 3 coisas que nós não podemos esquecer. Quando eu olho para esse texto da palavra, 3 coisas que eu e você, se você tem alguma coisa que Deus precisa mudar, que Deus precisa fazer uma obra de mudança, eu quero aqui destacar para você 3 coisas que nós não podemos esquecer. A primeira coisa que você não pode esquecer: mantenha acesa a sua esperança. Mantenha acesa a sua fé. Mantenha acesa a sua esperança. Ah, pastor, a minha esperança é tão pequena. Graças a Deus, amado, que eu não confio na minha própria esperança. Eu confio em Jesus, que venceu a morte por mim. Eu não confio na minha própria força, eu não confio no dinheiro, eu não confio na sabedoria humana. Nós confiamos acima de tudo naquele que está assentado acima de todos, aquele que reina para todo sempre. A Bíblia diz, amado, porque eu digo e afirmo o que estou afirmando. Quando eu olho para a vida desse homem chamado Jó, e eu vou lá no capítulo 14 do livro de Jó, e leio, amado irmão, os versos de número 7 ao verso de número 9. Eu sei que para que Deus continue fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, então eu preciso primeiro manter acesa a minha esperança. Você lembra da parábola das 10 virgens? A festa, o plano, o projeto não era apenas para 5. O projeto, o plano, tudo estava preparado para as 10 noivas. Mas a Bíblia diz, amado, que 5 delas, metade delas, não mantiveram acesa a sua esperança. Por isso elas deixaram faltar óleo. Quando o crente perde a esperança, ele para de ler a Bíblia, começa a falhar na oração, na fidelidade, no dízimo, na oferta. Isso é um termômetro que alguma coisa não está bem na vida daquele crente. Aquelas mulheres, então o plano, o projeto de Deus era para as 10. A salvação, amado, é para todos. Mas só alcançam a salvação aquele que mantém acesa a sua esperança, a sua fé, a sua confiança. Ah, amado, confiar em Deus. Até esses dias atrás, quando tudo estava bem, era fácil. Mas agora chegou a hora de eu e você mostrar a fé que nós temos no Senhor. Lembra os discípulos, quando Jesus foi lá ameaçado de morte, estavam lá preparando para crucificar a Jesus? A Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram, porque eles ficaram preocupados com a sua autopreservação. Eu sei, amado, não estou pregando aqui negligência com os cuidados básicos que nós devemos continuar tendo nesses dias. Mas acima de tudo, amado, não é álcool gel, não é máscara que cuida de mim, é Deus que cuida de mim. Não é porque eu vim no culto, né? Se tiver que pegar, como muitas pessoas aí, né? O que vai fazer, amado? A minha vida está na mão de Deus. Ah, pastor, eu não vou, eu quero cavar um buraco e desaparecer. Amado, que crente você é?
para que você alcance, para que você seja, né, um homem, uma mulher aprovada por Deus, você precisa manter acesa a sua esperança. Veja o que Jó declara, no auge do seu sofrimento: há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore. Amado, pensa bem. Só se for uma árvore assim muito especial, né? Uma árvore assim muito valiosa. Mas você dá importância a uma árvore? Ah, ali tinha uma árvore. Ah, meu dia acabou. Por que acabou? Ah, porque cortaram aquela árvore. A gente corta a árvore, né? Assim, ninguém se abala, ninguém, né? Não estou também defendendo aí que você pegar a motosserra e sair por aí cortando as árvores. Não é isso que eu estou falando, amado. Né? Mas eu quero que você entenda o que eu quero falar. Jó, no auge do seu sofrimento, no auge da sua dor, eu não sei, eu creio que Jó talvez ele viu assim um lugar onde estava seco e agora havia chovido, ou ele estava à beira de um riacho, não sei. E se ele estava numa roça que foi, né, cortada as árvores daquela roça lá para plantar, não sei. Mas veja o que Jó declara no auge do seu sofrimento: porque há esperança para a árvore. Querido, se há esperança para a árvore, Jesus disse: olha, esse Deus que cuida desse lírio, que zela desse lírio, que não vale nada. Você olha para o lírio, aqui a gente quase não conhece o lírio, né? Com exceção de alguns irmãos aí, mas em geral, é uma flor qualquer. De manhã você olha para aquela flor, está linda, maravilhosa. Daqui a pouco o sol esquenta, murcha, e amanhã já foi aquela flor. A Bíblia está dizendo: olha, se Deus cuida do lírio, que é uma coisa tão pequena, tão insignificante, tão boba, tão leviana, que você nem dá valor, nem nota, quanto mais valeis vós, homens de pouca fé. Quanto mais vale você, coroa da criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, quanto mais você, se Ele se importa com uma árvore. E Jó declarava ainda: se ela for cortada, parece que agora a árvore morreu, parece que agora não há vida. Por quê? Porque cortou a árvore foi cortada, só ficou o tronco. Mas ele diz: ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ainda que corte a árvore, ainda que essa árvore parece que agora não tem mais vida, mas basta vir uma chuva e aquela árvore de repente começa a brotar, começa a nascer broto nela, daqui um pouco ela está uma árvore grande de novo, ela está linda e maravilhosa como era antes. Se Deus cuida da árvore, uma coisa tão insignificante, como não cuidará de mim e de você? Para que Deus continue fazendo e mudando a sua sorte, fazendo aquilo que Ele ainda deseja fazer, que você não alcançou, meu amado, é necessário, mais do que nunca, mantenha acesa a sua esperança. Quando você tem uma esperança da salvação do marido, você não para de orar. Quando você tem a esperança da salvação da sua casa, você não para de buscar. Quando você mantém acesa a esperança que mesmo na enfermidade Deus vai me levantar, você ora, você lê a palavra, você confia, você pede a oração dos irmãos. Mas quando você perde a esperança, você para de orar, você para de ler a Bíblia, para de vir na igreja. Mas para que eu e você possamos alcançar tudo aquilo que ainda Deus tem preparado, a Bíblia diz, né? E se, olha só, amado, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Veja bem, amado, a raiz secou,
a raiz morreu. Morreu até a raiz. Não morreu apenas o tronco, até a raiz. Quando você vai lá e olha, fala, olha, não tem mais esperança para essa árvore. Por quê? Porque até a raiz secou. Aí alguém fala, então melhor né, joga fora essa árvore. Não tem mais esperança. Mas Jó, no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, no auge da sua angústia, no auge daquela situação tão terrível que ele estava passando, ele dizia, se há esperança para a árvore, há esperança para mim também. Há esperança para mim, porque Deus é a minha esperança. E ele continua dizendo, né, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Dará ramos como a planta nova. E também, meus amados irmãos, nesse mesmo sentido que eu preciso manter acesa a esperança, está também numa outra declaração que Jó, ele faz lá no capítulo 19, verso de número 25. No auge da sua dor, do seu sofrimento, do seu abandono, da sua solidão, no silêncio talvez do seu quarto, a seu corpo tomado por feridas, mas ele continuava declarando, eu sei que o meu Redentor vive. A coisa está difícil, a coisa está complicada, mas eu sei que o meu Redentor vive. A coisa não está como eu quero, as coisas não estão como eu queria, como eu planejei, como eu sonhei, não importa qual é a realidade. Se você sabe que o seu Redentor vive. Agora, se você não crê que o seu Redentor vive, que está morto, cravado numa cruz que você carrega no pescoço, aquele Jesus morto na cruz que a pessoa carrega por aí, não é meu Jesus, porque meu Jesus está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Tudo está mal, tudo está terrível, tudo vai de mal a pior, mas eu sei que o meu Redentor vive. A segunda coisa, amado, a segunda coisa que eu não posso esquecer, olhando ainda para Jó, capítulo 42, verso de número 10, eu aprendo a segunda coisa. Quando eu olho para esse texto da palavra, olhe para além de si mesmo. Olhe para além da sua luta. Olhe para além das suas dificuldades. Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Vou perguntar novamente. Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Fala alto. Quando este orava pelos seus amigos. Querido, pensa bem. Não era Jó que estava precisando de oração? Né? Qual era a realidade dos amigos de Jó? Qual era a situação dos amigos de Jó? Não importa qual era bem melhor do que a realidade de Jó. Amado, mas eu fico maravilhado que a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então, amado, se eu quero que Deus mude alguma realidade, que Deus mude a minha sorte, primeiro, mantenha acesa a sua esperança. Segundo, olhe para além de si mesmo. Quando a gente começa a sofrer, eu tenho sempre falado isso, cuidado para você não se tornar uma pessoa egoísta. Porque quando a gente começa a sofrer, a gente só consegue, na maioria das vezes, ficar olhando para dentro de nós mesmos, olhando para si mesmo. E aí a gente pode se tornar um egoísta.
e começar a alimentar alguns pensamentos, que só eu que sofro, ninguém sofre assim igual eu, ninguém tem luta igual eu, a minha vida é pior. Porque talvez, amado, cuidado com o seu sentimento. Olhe para além de si mesmo. Olhe para além de si mesmo. Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus mudou a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ele era o que mais estava sofrendo. Como muitas vezes eu e você achamos: ninguém sofre igual eu, ninguém sofre igual a mim, ninguém tem a história igual a minha, meu Deus do céu, minha misericórdia. E você vai, de repente você começa a se lamentar, começa a reclamar, e fica egoísta, e só fica olhando para o seu umbigo. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele muda a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Eu vou orar pelos meus amigos. Enquanto Jó preocupava com seus amigos, Deus preocupava com Jó. Porque geralmente é assim, amado. Quando eu olho para além de mim mesmo, eu olho para o problema dos outros, eu olho para a dificuldade do outro, e não fico ali focado nas minhas misérias, nas minhas dores, e fico aí me dedicando, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mas eu estou olhando para além de mim mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso de número 4 e verso de número 5, o apóstolo Paulo, nesses dois versos, nós temos dois grupos de situação. O primeiro grupo de situação é uma situação bem própria, bem comum do ser humano sem Cristo. Não é do ser humano com Cristo, em Cristo, é do ser humano em geral. Mas se eu não cuidar de mim, de repente, amado, eu começo a viver igual uma pessoa que não é de Jesus. Está todo mundo reclamando? Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Eu não sou igual a todo mundo. Pastor, todo mundo está falando. As coisas vai mal e pior, e crise, problema, e não sei o quê. De repente você está fazendo um discurso de ímpio, concordando com o discurso do ímpio. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve para os irmãos: não tenha. E no segundo grupo ele diz: tenha. E quando ele fala de não tenha, ele está falando de coisas comuns ao ser humano, ao homem sem Deus, que divulga, que promove partidarismo, que é cheio de vanglória, né? E coisa dessa natureza. Mas aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no segundo grupo: tenha. E quando ele fala no segundo grupo essa palavra, primeiro ele fala não tenha. Agora, amado, alguma coisa que eu e você temos que expulsar da nossa vida. Eu não sou igual a pessoa que está sem Cristo. Eu não posso viver igual uma pessoa sem Cristo. Eu agora sou de Cristo, eu agora sou de Jesus. E Paulo escreve dizendo tenha. E quando fala de tenha, ele fala de exemplos, né? Coisas que estão ligadas a Jesus: humildade, altruísmo. E é interessante que os amigos de Jó foram até Jó para que Jó orasse por ele. Olha só, Jó 42, verso 8. Na verdade, amado, eu li o verso número 10. Mas quando lemos o verso de número 10, na verdade ele começa lá
esse discurso começa lá no verso de número 8. No verso de número 7. A Bíblia diz que Deus repreende os 3 amigos de Jó. Porque eles não entenderam. Porque eles falaram coisas erradas. Porque eles não agiram com sabedoria. Eles não agiram com entendimento. Eles agiram como pessoas que não conhecem o Deus que diziam ele conhecer. Porque o que eles falaram não demonstrava a fé que eles tinham. Pelo menos julgavam ter. E aí a Bíblia diz que Deus ordena e Deus repreende eles. Deus chama a atenção deles. E aí no verso de número 8, a Bíblia diz assim: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Veja bem, amado, esses 3 homens, eles foram a Jó para falar em nome de Deus. Amado, tem muita gente aí dizendo que fala em nome de Deus, mas fala coisa, amado, que misericórdia. Me permita alguma situação, amado, que a gente vive como pastor. Amado, não me julgue porque eu não, dizendo o pastor não crê nisso. Por favor, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo do Senhor que abra seus ouvidos para que você entenda o que eu vou dizer. Mas eu tenho muito receio hoje dessas pessoas que andam por aí entregando profecia. Elas entregam cada profecia, e aí ao invés de edificar o crente, enche a cabeça do crente de confusão. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E aí, amado, esses homens, eles foram levados até para consolar a Jó, para falar do amor de Deus para Jó, para ser instrumento na mão de Deus. Mas no final Deus os repreende e manda: não adianta vocês orarem, porque a oração de vocês eu não vou receber. Não é que está escrito na palavra, mas eu posso entender isso pela ordem que Deus dá a eles. Vocês vão lá, verso de número 8: o meu servo Jó vai orar por vocês, porque dele aceitarei a intercessão. Muitas vezes, amado, por a gente não entender o propósito de Deus, a gente pode viver, embora aqui falando do nome de Deus, mas tão longe de Deus. Você lembra também, em uma certa altura, que o próprio Jó, embora um homem, amado, ali perfeito aos olhos humanos, um homem exemplar, mas ele mesmo chega a declarar, depois de passada a tempestade, ele faz uma outra declaração: antes da luta, eu conhecia Deus de um jeito, mas agora, depois da luta, eu conheço Deus ainda muito mais do que conhecia antes. Por que eu falo isso? Porque ele diz, né? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora que eu fui provado, como o ouro é provado no fogo, eu fui provado, eu fui esmagado, né? O Senhor judiou de mim, o Senhor me moeu, mas Deus, Ele é amado, Ele não nos moe, Ele não nos maltrata para a nossa derrota, mas Ele pode até parecer que Deus está maltratando da gente, mas é Deus nos aperfeiçoando, porque Deus ainda tem coisa muito maior para você, e Ele não vai entregar do jeito que você está, porque senão você não vai suportar. E aí Ele precisa trabalhar em mim e você, para confiar em mim e você, aquele tesouro que Ele tem prometido. É isso aí, amado. Jó agora vai, então os seus amigos, recebe a oração de Jó, porque Deus pode olhar para aquele homem que, apesar de tão terrível luta que aquele homem passou, ele não se tornou egoísta.
olhando somente para a sua dor, olhando somente para a sua miséria, olhando apenas para seu sofrimento. Porque sempre quando a provação vinha, sempre quando ele estava prestes para vacilar, ele lembrava de Deus e ele declarava: eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou passando por isso, a luta está muito grande, mas eu sei que o meu Redentor vive. E um dia tudo isso vai acabar. Eu sei que o meu Redentor vive. E a outra coisa, amado, que eu e você precisamos aprender também, amado, para que Deus faça o que Ele deseja ainda fazer em nós e através de nós. Primeiro, manter acesa a esperança. Segundo, é não ficar olhando só para si mesmo, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Mas continue caminhando, olhando para Jesus. Porque quando você começar a olhar para o mundo, você vai ficar desestabilizado. Olhe para Jesus e estar pronto para conviver com a solidão. Interessante, amado. Veja bem. Depois que Jó passou por tudo que passou, eu fiquei assim encantado com essa coisa, essa coisa que está aí na palavra. Então a Bíblia diz assim: então vieram a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, se lamentaram com ele, e com ele, ele os consolaram. Veja bem, amado. Terceira coisa que eu aprendo com a experiência desse homem é que eu preciso estar preparado para conviver com a solidão. Veja bem, amado. Há uma virtude nos amigos de Jó, que sempre eu gosto de destacar. Aqueles homens foram lá, ficaram sabendo da dor de Jó. Aí a Bíblia diz que eles ficaram, coisa muito difícil de alguém fazer isso por nós, né? Mas a Bíblia diz que os seus amigos ficaram com ele 7 dias, em silêncio. Já pensou? O meu amigo está sofrendo, o meu amigo está passando por uma luta, e vou ficar sentado lá ao lado dele 7 dias. Tem gente que fica incomodado de ficar sentado meia hora, né? Ao lado daquele que sofre, porque logo a gente já está se ocupando de mim mesmo, das minhas coisas. Esses dias atrás, né, eu nunca esqueço, há alguns anos aí atrás, a irmã falou assim para mim: pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande de ir no velório, porque quando eu chego lá no velório, eu não sei o que falar. Eu falei assim: filha, não fique preocupado com o que você vai chegar lá e falar. Vai lá e senta ao lado da sua amiga enlutada. Só a sua presença lá, né? Dando um abraço nela, até agora está difícil de abraçar, né? Ali do silêncio, eles ficaram lá. Mas aí quando começaram a abrir a boca, começaram a falar bobagem. Então, amado, coisa que eu aprendo agora, nesses dias, mais do que nunca. Por exemplo, eu vou falar aqui novamente, né? Eu pedi para o Toninho, nós estava tudo animado. Ontem nós ia lá na Gleba Liberdade fazer o culto, né? Estava tudo certo, tudo combinado, né? Nós íamos lá, aí de repente a notícia da semana: olha, o Toninho está com suspeita, né? Com a suspeita disso aí, né? Pronto. Aí o Toninho fica lá e vai fazer exame, até descobrir se está ou não está, o que tem, o que não tem. Amado, e aí você vai no médico, aí o médico fala assim: fique de quarentena. Eu nunca fiquei de quarentena. Se dias eu tive que ficar, porque também eu estava com suspeita. E aí fui até fazer o exame.
por que Deus permitiu? Agora você vai ficar doente, ninguém vai te visitar. Aí você fala, poxa, a vida é meu irmão, é minha irmã. Não, não pode ir lá não, né? Se o caminhão do Catavéio achar você na rua e não sei o que, né? E vai embora para casa depois das 11, ó, a polícia pega e não sei o que, não vai. Deus tem algo para nos ensinar, que muitas vezes, amado, a gente não aprendeu de outra maneira a conviver em silêncio com a nossa própria dor. Não aprendeu a conviver logo quando a dor vem, e aí, se ninguém te visita, meu Deus do céu, eu pensei que a igreja me amava, mas ninguém veio aqui me visitar, ninguém veio na minha casa, eu vou mudar de igreja. Agora, amado, se você ficar doente, eu vou orar por você lá de casa. A Bíblia diz, amado, que Jó, né, ele precisou aprender a conviver com a solidão. Aí, amado, é interessante como diz a palavra de Deus. Depois que tudo passou, a dor passou, a provação, a luta passou, aí a Bíblia diz, então vieram os irmãos e as irmãs de Jó e comeram com ele e com ele se alegraram. Aí a gente, assim como um bom cuiabano, vai falar assim, né? Bonito para achar cara, né? Na hora que eu mais precisei, você não veio. Agora ainda vem na minha casa e quer comida? Aqui para você, né? Banana para você? Não, amado. E é interessante, eu falei para a igreja de manhã, que eu quero dar uma tarefa para você, porque eu não consegui descobrir. De repente eu peço ajuda dos universitários, aí os universitários vão me ajudar. Mas eu fiquei pesquisando na Bíblia, foi em algumas comentaristas bíblicos, andei, pesquisei, não encontrei. Em nenhum lugar a Bíblia cita que Jó tinha irmão e irmãs. Será que era da PIB lá da cidade que ele morava? Era irmão biológico? Mas a Bíblia diz que depois que passou tudo, aí os irmãos e as irmãs foi autorizado para ir na casa de Jó. Será que Jó estava com coronavírus? Só vai depois que a doença passar. Mas foi o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz depois que passou. Muitas vezes, amado, a nossa dor, a nossa experiência, o nosso sofrimento, é no silêncio que Deus vai falar comigo e com você. Não é no barulho, é no silêncio. Olha, meu filho, há muito tempo eu queria te mostrar, você está procurando uma bênção, está procurando uma mudança, está procurando uma saída, mas você nunca parou para me ouvir. Você de vez em quando não faz isso com o seu filho, principalmente quando é pequeno, né? Agora você veio aqui para me ouvir, né? Mas você nunca veio, né? Nunca pediu minha opinião, nunca procurou saber o que eu penso. Aí a Bíblia diz que depois que tudo passou, vieram os irmãos e as irmãs, e todos vieram e comeram na casa dele. Amado, como o crente gosta de comer na casa dos outros, né? Doce que não tem alguma coisa para comer, não é doce, né? A doce só é doce quando tem coisa para comer, né? E a gente come, né, Davi? Coisa linda. Agora a gente não está nem podendo ir comer na casa dos outros, né? Mas a Bíblia diz depois que tudo passou. Então, amada, Jó teve que aprender, né? Por que esses irmãos não vieram antes? Por que essas irmãs não vieram antes? Porque Deus queria tratar com Jó. E não adianta trazer muita gente quando Deus quer tratar é comigo. Ele pode me rodear de gente, ela não vai entender o que está acontecendo, vai falar bobagem. Aí você fica lá em silêncio. Jó ficou lá, esperou. Eu sei que o meu Redentor vive, e manteve acesa a sua fé, a sua esperança, né? Eu preciso aprender a conviver com a solidão. Conclusão. A Bíblia diz que no final da história, o Senhor deu a Jó
2 vezes mais do que tinha antes. O diabo pode até tirar alguma coisa da nossa vida, mas o que nós temos de mais valioso e mais precioso, ele nunca vai tirar. Aqueles que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ele não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre meu corpo, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. O diabo até pode tirar. Se ele tirar alguma coisa, amado, Deus vai te dar 2 vezes mais do que o diabo tirou. Não precisa brigar no advogado, na justiça, brigar com as pessoas. Jó não brigou, Jó não reclamou, Jó permaneceu lá firme e em silêncio. E a Bíblia diz que Deus deu 2 vezes mais do que Jó possuía antes. E ele recebeu consolo. Você está precisando de consolo? Deus é que nos consola. A Bíblia diz que ele recebeu riqueza, ele recebeu filhos, ele viu os filhos dos seus filhos até 4 gerações. E a Bíblia diz que ele morreu velho e cheio de dias. Jó não morreu moribundo, não morreu definhado, não morreu humilhado, mas a Bíblia diz que ele morreu cheio de dias, realizado, em paz, feliz da vida. Eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou me encontrar com Jesus. Mais cedo ou mais tarde eu vou me encontrar com Jesus. E você que já confessou a Jesus, você vai encontrar com Jesus, com corona ou sem corona, sozinho ou acompanhado. Eu sei que minha vida está na mão de Deus. Quando Deus, eu creio que Deus estava perguntando, embora que a Bíblia não relata isso, mas é apenas conjectura que a gente faz, né? Aí a Bíblia diz lá em Jó 42, verso de número 2, quando Jó conversava com Deus, e o Senhor conversava com Jó, né? Eu creio que Deus começou a falar do seu poder, e Jó, a mente de Jó começou novamente, né, a ampliar os pensamentos, né, maravilhado ali. Jó, ele declara mais uma vez: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Ah, eu não posso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem sei que tudo podes, e seus planos não podem ser frustrados. Ninguém pode frustrar os planos de Deus que Ele tem para a sua vida. Nem Satanás, nem seus demônios, nem altura, nem profundidade. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar.